é Deus quem está enviando seus servos e servas para buscar os perdidos. Nós podemos dizer que a história da Bíblia Sagrada é a história de um Deus que ama e busca o pecador perdido, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. Nós temos estudado o livro do profeta Isaías, que é chamado de o Quinto Evangelho, porque é um livro do Antigo Testamento muito claro sobre Deus indo atrás das nações perdidas nos seus pecados. Nós hoje vamos observar Isaías capítulo 20, mas nós começamos a estudar desde o capítulo 1, estamos hoje no capítulo 20 do profeta Isaías. Nós estamos num bloco de texto do capítulo 13 e que vai terminar no capítulo 23. Todos esses capítulos, do 13 ao 23, são capítulos do livro de Isaías que os crentes não estudam muito, não leem muito e não se interessam. E muitas vezes acham que não é relevante, mas está na Bíblia, e nós temos que estudar esses textos que às vezes não são muito notórios. De Isaías, o que é que você mais estuda? Capítulo 6, o chamado de Isaías, capítulo 53, que é uma profecia muito direta sobre o Messias, e outros capítulos como 65, que fala do novo céu e nova terra, mas os outros capítulos a gente às vezes não estuda tanto, por ser um tipo de literatura mais distante dos nossos dias. É interessante, então, a gente criar coragem e vamos enfrentar esses capítulos do livro do profeta Isaías. Do capítulo 13 ao capítulo 23, anos, mas é uma instituição divina. Por quê? Porque foi o Senhor que inaugurou a igreja com o Espírito Santo de Deus, lá em Atos, capítulo 2. Jesus é o cabeça da igreja, ou seja, a mente, o organizador, aquele que dá a direção e a instrução da igreja, é o Senhor Jesus Cristo, e a igreja é o corpo, são os membros que executam o plano de Jesus. Então, na igreja, irmãos, nós não precisamos reinventar a roda ou fazer nada novo. A igreja, ela tem como missão e obrigação continuar o ministério do Senhor Jesus Cristo. É por isso que nós somos chamados discípulos de Jesus. Então, nós não precisamos ter coisas muito sofisticadas ou muito na moda ou na onda gospel, não precisamos. Porque o que Jesus quer é que nós continuemos o ministério dele. E bote isso na mente, Como é que eu vou agradar e servir bem a Deus? Quando eu estiver cumprindo o que Jesus mandou. O ministério dele, pregar o evangelho, fazer o discipulado, fazer discípulos para Jesus, glorificar a Deus na terra, ser luz no meio das trevas, adorar ao Senhor. Então, quando nós estamos fazendo isso, estamos cumprindo a missão que o Senhor Jesus nos deu. E vimos também no capítulo 18, recentemente, somente com Deus estamos seguros. O Senhor é a nossa segurança, o Senhor é a nossa proteção. Não tem como você estar seguro e tranquilo, senão com o Senhor. Então, e agora vamos para Isaías 20. Já estudamos Isaías 19, domingo passado. Nós vimos, na verdade, que Isaías 18, 19 e 20 fazem parte de um bloco menor, porque Isaías 18 está falando do oráculo com relação à Etiópia, contra a Etiópia, e o capítulo 19, 18 é contra a Etiópia, e o 19 é o oráculo contra o Egito. Lembra que nós observamos que nesse período de Isaías, o Egito, a parte norte, estava sob o domínio de um rei etíope, e era a 25ª dinastia egípcia, foi dominada pelos etíopes. Então, por isso, o capítulo 18 e 19, eles estão correlacionados. E o capítulo 20 vai tratar de um oráculo de Deus contra a Etiópia e o Egito. Então, nós temos observado que Deus ama e busca os perdidos, no capítulo 19 e no capítulo 20 do profeta Isaías. Para recapitular, vamos ler no capítulo 19, do verso 1 ao verso 15, para você se lembrar do que nós observamos domingo passado. Nós vimos nesses versículos, a seguinte ideia, de que Deus julga os pecadores perdidos. Estamos vendo atos de Deus.
pelo menos 3 grandes atos de Deus aqui. O primeiro, que é muito óbvio, é que Deus julga os pecadores perdidos. E aqui quem está sendo julgado são os egípcios. Olha o que diz o capítulo 19, verso 1. Sentença contra o Egito. Eis que o Senhor, cavalgando uma nuvem ligeira, vem ao Egito. Os ídolos do Egito estremecerão diante dele, e o coração dos egípcios se derreterá dentro deles, porque farei com que egípcios se levantem contra egípcios, e cada um pelejará contra o seu irmão, e cada um contra seu próximo, cidade contra cidade, reino contra reino. O espírito dos egípcios se esvaecerá dentro deles, e anularei o seu conselho. Eles consultarão seus ídolos, encantadores e necromantes e feiticeiros. Entregarei os egípcios nas mãos de um senhor duro, e um rei feroz os dominará, diz o Senhor dos Exércitos. Secarão as águas do Nilo, e o rio se tornará seco e árido. Os canais exalarão mau cheiro, e os braços do Nilo diminuirão e se esgotarão. As canas e os juncos se murcharão, a relva que estava junto ao Nilo, junto às suas ribanceiras, e tudo que foi semeado junto dele se secarão, serão levados pelo vento e não subsistirão. Os pescadores gemerão, suspirarão todos os que lançam anzol ao rio, e os que estendem rede sobre as águas desfalecerão. Consternar-se-ão os que trabalham em linho fino, e os que tecem pano de algodão, seus grandes serão esmagados, e todos os jornaleiros andarão de alma entristecida. Na verdade, são nécios os príncipes de Zoan. Os sábios conselheiros de Faraó dão conselhos estúpidos. Como, pois, direis a Faraó: sou filho de sábios, filho de antigos reis? Onde estão agora os teus sábios? Anunciem-te agora, ou informem-te do que o Senhor dos Exércitos determinou contra o Egito. Loucos se tornaram os príncipes de Zoan, enganados estão os príncipes de Mênfis, fazem errar o Egito os que são a pedra de esquina das suas tribos. O Senhor derramou no coração deles um espírito estonteante. Eles fizeram estontear o Egito em toda a sua obra, como o bêbado, quando cambaleia no seu vômito. Não aproveitará o Egito obra alguma que possa ser feita pela cabeça ou cauda, pela palma ou junco. O Senhor, então, julga os pecadores perdidos do Egito. Importante lembrar que, nesse período, Deus fez o reino da Assíria se tornar um império. E Deus estava usando o reino da Assíria para punir as nações idólatras e pecadoras. E as nações deveriam se arrepender dos seus pecados e aceitar a disciplina de Deus. Mas não era o que estava acontecendo. O Egito era uma das principais nações que estava querendo fazer parceria, coligação, relacionamento militar com outras nações da Palestina naquele período, século VIII antes de Cristo, para poder enfrentar os assírios. Essa não era a vontade de Deus. Por conta disso, os egípcios e os etíopes estavam sendo julgados pelo Senhor. O Nilo ia secar, a indústria da pesca ia se acabar, a água ia meio que sumir do Egito. Imagina, uma região desértica, só o Nilo que dava vida para aquela região ia secar, não completamente, mas indica que ia ter uma grande seca ali. A indústria do tecido, que era feito com aqueles vegetais, o junco, que fazia papiros e tecidos, e também outros produtos, outros vegetais, algodão e outras fibras que eram utilizadas para a produção de tecido, iam morrer. Acabou a indústria têxtil. Os políticos, os sábios, eles eram loucos. Deus fez com que eles não tivessem sabedoria. Os egípcios sempre foram conhecidos por ter muitos sábios orientando o faraó, orientando nas estratégias militares. Deus quis que eles não tivessem bons conselhos, conselhos estúpidos, e não teriam como resolver bem os seus problemas militares e políticos. Ou seja, o Egito ele foi colocado numa situação terrível. Por quê?
Por conta dos seus pecados e porque não temeu ao Senhor, Deus de Israel. Lembrando, sempre houve pregação para o Egito, sempre houve um relacionamento com o Egito. Muitos dos judeus moravam no Egito, eles tinham pregação sim. Lembre-se que no profeta Jeremias, pelo menos assim uns 2 séculos depois disso aqui, Jeremias foi se exilar no Egito, entende? Havia um estreitamento entre Israel e Egito, tanto que Israel estava querendo fazer aliança com Judá, o Egito estava querendo fazer aliança com Judá nesse período da Assíria. Houve pregação no Egito. Na verdade, desde o cativeiro, quando Israel esteve no Egito, em formação, a casa de Jacó ainda pequenininha e se multiplicou enormemente ali no Egito, houve proclamação da mensagem de Deus ali. As 10 pragas foram uma grande pregação. No Êxodo, vários egípcios saíram e foram com Israel para o deserto adorar o Deus de Israel. Sempre houve pregação para os egípcios, mas eles não quiseram se arrepender e preferiram viver nos seus próprios pecados. Mas o Senhor nosso Deus, Ele não é homem, Ele quer salvar o pecador perdido. Ele também tem uma palavra de salvação para os egípcios. E aí vem um segundo aspecto que estudamos também domingo passado. Deus salva os pecadores arrependidos. Então os egípcios, que eram extremamente idólatras, também foram convidados para a salvação. Lá em Isaías 19, verso 22, nós lemos assim: ferirá o Senhor os egípcios, ferirá, mas os curará. E aí está vendo, se a gente fosse uma igreja da teologia da prosperidade, que só oferece cura física, está vendo aí? Deus fere e Deus cura, então nós podemos curar também, só que essa não é a pregação. O que é que Deus está querendo falar com cura? Olha o que diz o verso 22: converter-se-ão ao Senhor, e Ele lhes atenderá as orações e os curará. Cura aqui é conversão, arrependimento de pecado. Há uma pregação para que os egípcios daquela época se arrependessem dos pecados. A gente tem que aprender quem é o Senhor nosso Deus. Quando a gente lê esses oráculos, pensa que Deus é sempre um Deus irado, que está sempre batendo e punindo. Não. Deus é um Deus justo. Deus se ira contra o pecado e Deus vai punir o pecado. Não tenha dúvida. O pecado vai ser punido aqui na terra e na morte eterna, que a Bíblia chama de inferno. O pecado vai ser punido. Não tenha dúvida. Deus é justo. Do mesmo jeito que Deus feriu o Egito, Ele fere outras nações até hoje. Porque o Senhor está ensinando à humanidade: o pecado não compensa. Nós crentes precisamos aprender isso, porque também lutamos contra os nossos pecados. Já somos salvos em Jesus pela graça de Deus, não por mérito próprio, pelo sangue do Senhor Jesus Cristo, mas ainda somos pecadores e precisamos lutar diariamente contra os nossos pecados e contra as tentações que estão diante de nós. Então, Deus disse: vou ferir o Egito, mas também disse: quero curar o Egito. Existe salvação para os egípcios. E não foi só com os egípcios. Nós vimos que Deus tinha proposta de salvação para os moabitas, para os filisteus, para os babilônios. Todos eles tiveram uma chamada ao arrependimento de pecados. Nínive se arrependeu, Nabucodonosor provavelmente se arrependeu. Quem eram os magos do Oriente, que na verdade eram embaixadores do Oriente, que vieram presentear o Messias, o bebê Messias, o Senhor Jesus, lá no nascimento de Jesus? Foram aqueles que receberam o evangelho de Daniel, de Sadraque, Mesaque e Abednego, e que continuaram proclamando o evangelho e na esperança e fé do cumprimento da promessa da vinda do Messias, o Filho de Deus. Tudo foi proclamação do evangelho no Antigo Testamento, que chegou até o Novo Testamento. Quando falamos do oráculo contra a Etiópia, aí você começa a entender. O etíope eunuco, um homem rico da Etiópia, que foi lá em Jerusalém. Olha, ele saiu da Etiópia, do sul do Egito, para ir lá para Jerusalém, dias de viagem, e ele ia lendo o livro do profeta Isaías. Você já leu no ônibus?
Quem gosta de ler, lê em qualquer canto. Lê no ônibus, né? Só que às vezes fica tudo tremendo, né? E às vezes dói a cabeça porque é meio confuso. Mas você continua lendo porque você gosta. Você imagina ler numa charrete, numa carroça, né? Era bonitinha, claro, era toda bem agitada. Era tecnologia, alta tecnologia da época, provavelmente a carruagem desse etíope eunuco, mas só alavancava muito. E ele estava lendo um papiro, lendo o livro do profeta Isaías. Imagina só, talvez foi lendo na ida, já estava lendo na volta. Ele leu o oráculo contra a Etiópia. Isso é incrível. E ele entendia as promessas no Messias. Talvez ele já tinha uma certa fé no Deus de Israel, mas ainda não amadurecida. E aí ele precisava entender: quem é este que fala o texto? E aí vai lá Filipe, o diácono, e prega o evangelho dizendo: este de quem fala o profeta Isaías é Jesus. Aí ali ele se converte. Quer dizer, houve muitos convertidos através dessas pregações de Isaías. Às vezes a gente não capta tudo isso por conta da nossa distância da cultura hebraica e distância dessa cultura antiga, mas certamente Deus quer converter ao Senhor muitos egípcios. É possível que muitos deles se converteram, né, e foram para Israel. Lembra que nós estudamos no oráculo contra Moabe e no oráculo contra os filisteus, que Sião, onde fica Jerusalém, o monte Sião, Jerusalém fica em cima desse monte, era um local de refúgio para os arrependidos dos pecados, tanto de Moabe como dos filisteus. Se você quer crer no Senhor, refúgio é lá em Sião, Deus de Sião vai lhe proteger. Então havia essa promessa de refúgio e de salvação. Então, olha o que nós lemos aqui, ainda resumindo, né, revisando, do verso 16 de Isaías 19. Naquele dia, os egípcios serão como mulheres, tremerão e temerão ao levantar-se da mão do Senhor dos exércitos, que ele agitará contra eles. E aqui a ideia é que eles estarão tão vulneráveis que eles vão temer e tremer diante do Senhor. Essa é uma condição fundamental para a conversão. É necessário tremer e temer a Deus. O pecador perdido, ele tem que se prostrar diante do Senhor. Ele tem que se curvar. Ele tem que reconhecer: Senhor, estou perdido. Não sei o que fazer da minha vida. Eu preciso de Ti. Sem o Senhor, eu não vou conseguir. Isso é o temer e o tremer diante de Deus. Não é ter medo como se tem medo, às vezes as pessoas têm medo de um fantasma. Não é isso, mas é temer o poder de Deus. O Senhor é um Deus todo-poderoso. E por conta do nosso pecado, nós precisamos entender o poder, o tamanho do poder do Senhor nosso Deus. Isso vai mudar a sua perspectiva até de vir à igreja. A igreja, irmãos, ela é obra de Deus. Ela não é um local só de mera programação. Eu tenho que cumprir minha atividade religiosa da semana, vou lá para a Igreja Batista Manancial. Não. A igreja é um local onde os salvos em Jesus se reúnem para glorificar e adorar o nome de Deus. E também para se fortalecer na fé. E também para planejar como vamos glorificar a Deus na terra. Entende? Essa é a obra de Deus, se chama igreja. Não é só a Igreja Batista, é qualquer igreja que professa Jesus como Senhor e Salvador e prega a Bíblia da maneira adequada. Entenda então que os egípcios estavam no caminho, temor e tremor. Verso 17: a terra de Judá será espanto para o Egito. Todo aquele que dela se lembrar encher-se-á de pavor por causa do propósito do Senhor dos Exércitos, do que determinou contra eles. Naquele dia haverá 5 cidades na terra do Egito que falarão a língua de Canaã e farão juramento ao Senhor dos Exércitos. Uma delas se chamará Cidade do Sol. Naquele dia o Senhor terá um altar no meio da terra do Egito e uma coluna se erigirá ao Senhor na sua fronteira. Servirá de sinal e de testemunho ao Senhor dos Exércitos na terra do Egito. Ao Senhor clamarão por causa dos opressores e Ele lhes enviará um Salvador e defensor que os há de livrar. O Senhor se dará a conhecer
ao Egito. E os egípcios conhecerão o Senhor naquele dia. Sim, eles o adorarão com sacrifícios e ofertas de manjares e farão votos ao Senhor e os cumprirão. Olha, os egípcios vão se converter no futuro, naquele dia. Essa expressão que se repete várias vezes indica um futuro. É possível que na época de Isaías, depois dessas pregações, alguns egípcios se converteram, mas a nação, 5 cidades, haverá uma cidade em homenagem ao Senhor, a cidade do sol. Jesus é o sol da justiça. Então, essas cidades adorarão ao Senhor, haverá altares de adoração a Deus, haverá essas pedras erigidas em homenagem ao Senhor nas fronteiras do Egito, indicando: esta terra é do Senhor, Deus de Israel. Irmãos, quem ouvia isso aqui, essa pregação de Isaías, ria, dava gargalhada, porque dizia: isso é impossível. É impossível o Egito se arrepender e adorar o Deus de Israel. Eles riam, era quase que jocoso, bobagem. Era bobagem, certo? Essa profecia, ela ainda não se cumpriu, como é dito aqui. Mas entendemos que um dia, quando da volta do Senhor Jesus, muitos egípcios vão sim temer ao Senhor, adorar ao Senhor e crer no Senhor Jesus Cristo. Verso 22 nós já lemos, olha o verso 23. Naquele dia haverá estrada do Egito até a Assíria. Os assírios irão ao Egito e os egípcios à Assíria, e os egípcios adorarão com os assírios. Como assim? O momento político aqui, qual é? Os assírios querendo dominar os egípcios, e os egípcios querendo fazer coligação com os estados próximos, as nações próximas, para fazer um exército maior, para enfrentar os assírios. Então os egípcios queriam se unir aos filisteus, aos moabitas, os etíopes já estavam unidos, porque eles dominaram o norte do Egito. Judá, queriam se unir a Judá, não dava mais para se unir a Israel. No momento desse oráculo aqui, a nação de Israel já tinha sido conquistada pelo Império Assírio, que se deu em 722. Então já não tinha mais, eles já estavam arruinados. Os crentes do norte de Israel tinham migrado para o sul e ficaram com Judá, e os outros o restante foi, a grande maioria, foi destruído, escravizado, morta ou levado cativo para outras partes da Assíria ou do Império Assírio. Então, eles riam dessa profecia. Assim como muitos riem quando os crentes falam da volta de Jesus. Assim como muitos riem quando nós falamos que Jesus um dia vai governar o planeta. O Senhor Jesus Cristo voltará e ele vai ser o rei, o monarca que vai dominar todas as nações. E o livro do Apocalipse fala, no capítulo 19, que as nações que não se submeterem ao Senhor Jesus Cristo serão destruídas. É difícil ver Jesus assim, manso e humilde de coração, verdade, mas contra o pecado. O Senhor Jesus, ele é implacável. O que nós temos que aprender da natureza de Deus é que Deus é justo, amoroso, misericordioso e perdoador. Como cantamos hoje? Deus recebe o pecador arrependido dos seus pecados. Qualquer pecador aqui, arrependido dos seus pecados, Deus recebe. E você se tornará filho de Deus, se você, arrependido dos seus pecados, clamar para o Senhor Jesus ser o seu Salvador. Deus vai lhe receber, independente do pecado que você cometeu. Mas Jesus não recebe pecadores obstinados. O que é um pecador obstinado? É um pecador que quer pecar. Ele sabe que é pecado. Ele viu que é pecado na Bíblia Sagrada, ou na sua própria natureza e consciência. Ele entende que é errado, mas eu quero a religião e eu quero o pecado. Não combina, não existe, não vai acontecer. E as nações que vivem assim, ou que retiraram Deus, da sua cultura,
da sua política, da sua educação, do seu estilo de vida, muitas nações, praticamente todas, retiraram Deus do cenário público. Se não se converterem ao Senhor, elas serão julgadas naquele dia pelo Senhor Jesus. As pessoas riem disso. As pessoas riem. E é por isso que nós vamos ler o capítulo 20. Existem profecias na Escritura que nos ajudam a crer nas profecias que ainda vão acontecer e que são difíceis de acreditar. Como nações inimigas serão aliadas, egípcios e assírios. E ainda só terminando o capítulo 19, olha o verso 24. Naquele dia Israel será o terceiro com os egípcios e os assírios. Israel, amigo do Egito, amigo da Assíria, todo mundo junto, em comunhão, adorando o Senhor, isso é impraticável. É como você pensar hoje nações do Islã adorando o Senhor Jesus Cristo. Povos animistas, ateus confessos, naquele dia todos convertidos a Jesus, adorando o Senhor Jesus. A gente às vezes acha que é muito difícil, mas muitos pecadores vão se converter e quando da volta de Jesus, eles vão adorar unidos ao Senhor Jesus Cristo. Nós vamos ter muitas surpresas, sim, porque existirão dentro dos convertidos, do povo de Deus, não serão só israelitas, não serão só os evangélicos, aqui como a gente conhece, ou crentes em Jesus, mas haverão pessoas de vários povos, até estranhos a nós, lá no meio do povo de Deus, de toda tribo, língua, povo e nação. E aqui é um exemplo disso. Egito, Assíria e Israel, naquele dia, unidos. Uma estrada ligando e eles adorando ao Senhor. Essa ideia da estrada ligando significa que eles terão comunhão, não serão povos inimigos. Terão o mesmo Deus, o Senhor. E o verso 25, porque o Senhor dos exércitos os abençoará, dizendo, bendito seja o Egito, meu povo, e a Síria, obra de minhas mãos, e Israel, minha herança. Um dia, todas as nações, não cada indivíduo de cada nação, mas todas as nações representadas, pelo menos alguns de cada nação, convertidos estarão no povo de Deus, e aí será um só rebanho e um só pastor. Nós hoje somos tão divididos que até os crentes se dividem em denominações, igrejas históricas e de outras linhas. O ser humano é complicado, o pecado é difícil, e a gente não adianta lutar muito contra isso, são questões complexas. Mas o fato é que, naquele dia, o Senhor, ele vai unir o seu povo e vai governar nesta unidade. Aí você viu, essa profecia do capítulo 19 é muito esquisita, é muito difícil de acreditar. Como nós vamos acreditar nisso? E aqui é o terceiro ato de Deus. Deus sempre vinha uma mensagem de salvação. Capítulo 20, Isaías capítulo 20. A garantia do cumprimento das profecias. Será que as profecias acerca das nações, sendo convertidas ao Senhor, realmente vão se cumprir? E para que os crentes daquela época acreditassem, porque nós somos pessoas com pouca fé, e para que nós crentes hoje acreditemos, dentro da Bíblia nós temos inúmeras profecias para um futuro distante e para um futuro próximo. Aí a profecia se cumpre num futuro próximo, aí o crente diz, olha, essa outra que é de um futuro distante, ela vai se cumprir também. Porque o mesmo Deus que colocou esta profecia e que acabou de se cumprir, é o mesmo Deus que colocou uma profecia que ainda não se cumpriu, mas vai se cumprir. Um exemplo clássico é a profecia da vinda do Messias. Isaías, capítulo 61, verso 2, o profeta fala do ano aceitável do Senhor e fala do dia da vingança do nosso Deus. Quando o Senhor Jesus foi lá no templo em Nazaré pregar sobre o profeta Isaías também, ele abriu nesse texto e leu, e quando chegou na metade do versículo 2, Jesus leu o ano aceitável do Senhor. Ele fechou o rolo. Ele não continuou a leitura, que era para continuar, que pela leitura normal ele tinha que terminar. E ele não terminou, ficou todo mundo admirado. O que é que Jesus falou? E eis que se cumpriu a Escritura. O que é que Jesus estava dizendo?
se cumpriu o ano aceitável do Senhor. E o que era o ano aceitável do Senhor? A primeira vinda do Messias. O Messias vindo para salvar e morrer na cruz, o Cordeiro de Deus que precisava ser sacrificado para salvar os crentes da nova aliança e da velha aliança. Salvação na velha aliança era empenhada na morte do Cordeiro de Deus, porque os cordeiros, os animais, não purificavam pecado nenhum. Eles eram símbolos do Cordeiro de Deus, Jesus, que morreria na cruz para nos trazer a salvação. Cumprimento parcial. Jesus veio. Cumprimento final. Estamos aguardando a vinda de Jesus. Vai acontecer. Até hoje, o mundo perdido tenta apagar a história do Senhor Jesus Cristo. É incrível. Existem organizações, existe muito dinheiro, existem intelectuais graduadíssimos no mundo, alemães, americanos, ingleses, franceses, brasileiros, tentando provar que Jesus não é Deus. Vocês sabiam disso? Em várias áreas, e livros aí que você pode comprar em qualquer livraria, você encontra. Tinha um livro um dia desse sobre Jesus, Jesus o Zelota. O que é que ele queria dizer com esse livro? Que Jesus não era Deus, Jesus era um zelote. Outros livros vão dizer que Jesus era um guru indiano. Outros livros vão apresentar Jesus de várias formas, mas não como Deus. Mas é interessante, esse movimento começou no final do século XIX, para o começo do século XX. Jesus ainda é pregado. A Bíblia ainda é o livro mais lido, traduzido e vendido em todo o mundo. As igrejas continuam surgindo, as pessoas continuam se convertendo, os missionários continuam sendo enviados, porque a igreja não é humana. A igreja é de Deus e ele faz a igreja avançar. Outrora, a igreja tinha um nome, eram os valdenses, eram os albingenses, antes da Reforma Protestante. Aí, na Reforma Protestante, a igreja ganhou outros nomes, eram os luteranos, eram os calvinistas, vieram os batistas, presbiterianos, e chegaram no Brasil. E hoje, às vezes, a igreja tem outros nomes. Mas não interessa necessariamente a nomenclatura. Interessa a fé no Senhor Jesus e a obediência à palavra de Deus para glorificar o Senhor aqui na terra. O capítulo 20 é uma garantia de que as profecias para as nações vão se cumprir. É uma garantia de que o Egito, a Síria e Israel vão se converter naquele dia, quando da volta do Senhor Jesus. Olha Isaías 20, verso 1. No ano em que Tartã, enviado por Sargão, rei da Assíria, veio a Asdod e a guerreou e a tomou, nesse mesmo tempo falou o Senhor por intermédio de Isaías, filho de Amós, dizendo, vamos parar aqui. Então Sargão, ele assumiu o reinado aqui. Sargão II. Isso aqui foi por volta de 713 para 714 a.C., quando ele vai contra Asdod. Asdod era uma cidade filisteia, havia Pentápolis filisteia, eram 5 grandes cidades que compunham ali, onde hoje a gente conhece como a faixa de Gaza, era aquela região um pouquinho mais para dentro, mas era basicamente aquela região. Asdod era uma dessas cidades que estava em rebelião contra o Império Assírio e que estava tentando alianças para impedir a chegada do Império Assírio. Lembra? Eles já dominaram Israel, o Reino do Norte. Eles já estavam entrando em Judá. Se você lembra do mapa, eles vinham por aqui, né? Vinham do leste para o oeste, Israel aqui, Judá embaixo, e aqui já perto do mar era Asdod e as outras cidades filisteias, certo? Então eles já estavam entrando em Judá, mas Deus garantiu, em Jerusalém não entra. Mas eles dominaram algumas cidades, mas em Jerusalém não entra. Logo depois, Senaqueribe morre, e aí a Assíria começa a esvaecer, e aí surge o Império Babilônico. Mas Asdod era uma dessas cidades em rebelião. E então Sargão enviou Tartã, que era o seu general de guerra, para ir lá atacar. Só que Isaías tem uma mensagem. E aí, olha a mensagem que Deus deu para Isaías. Vai, solta de teus lombos o pano grosseiro de profeta, tira dos pés o calçado. Assim ele o fez,
indo despido e descalço. Então, quando isso aconteceu lá com Asdod, eles já iam invadir Asdod, Isaías não estava profetizando contra Asdod, mas Isaías estava profetizando contra o Egito. Isaías estava dizendo, com certeza, se o Egito não se arrepender agora, daqui a 3 anos, o Egito será dominado. Veja o que aconteceu. Quando Isaías profetizou isso, Isaías estava em Jerusalém. Isaías não estava no Egito, mas os egípcios souberam. Quando Isaías profetizou isso, Asdod estava sendo invadida. Os egípcios ligados. Isaías em Jerusalém. E Isaías tirou o manto de profeta, ele não ficou completamente nu. Ele ficou com uma veste normal que eles usavam por baixo, mas eles usavam um manto por cima, para se proteger contra o frio, contra o calor e ficar mais bem vestidos. No entanto, esse manto de pelo de animal, que normalmente os profetas usavam, era típico dos profetas, como Elias, Eliseu, próprio Isaías e João o Batista, que foi o último dos profetas da Velha Aliança e do Antigo Testamento, usava também aquele manto de pele de animal e comia gafanhoto com mel, que era típico dos profetas do Antigo Testamento. O que é que Isaías fez? Tirou o manto e andou descalço. Isso era visto como uma prática de humilhação. As pessoas olhavam uma pessoa que andava descalça e só com a roupa, a talá, a túnica de baixo, e as pessoas riam de quem andava assim, porque andava mal vestido, porque era uma pessoa que não estava bem dentro da sociedade, né? Era uma pessoa que seria humilhada, principalmente por estar descalço, não estava usando a sua sandália de couro ali. Mas Deus quis que Isaías fizesse isso. Por quê? Lembra dos filhos de Isaías? Né? Um resto volverá, rápido despojo, presa segura, nomes belíssimos, os filhos do profeta Isaías, eles eram pregações vivas. Isaías também, aqui, era uma pregação viva. Isaías passou 3 anos andando descalço. 3 anos andando descalço. No chão empoeirado, cheio de pedra. 3 anos sem cobrir-se com seu manto. Deve ter passado frio, né? Ou talvez muito calor, dependendo da estação da época, lá em Jerusalém. Mas por que ele fez isso? Porque Deus mandou ele pregar uma mensagem. E a mensagem tinha que ser dramatizada. Não era só falada. Pela graça de Deus, eu preciso só falar. Mas já pensou se Deus chegasse e dissesse, você vai ter que dramatizar a pregação. Né? Você vai ter que se vestir de uma coisa, você vai ter que andar descalço. Ia ser mais complexo. 3 anos andando descalço. E tinha um sentido nessa mensagem. Olhe, do verso 2 ao verso 3, que a gente vai ler agora, se passaram 3 anos. Certo? 3 anos. Olha o verso 3. Então disse o Senhor, assim como Isaías, meu servo, andou 3 anos despido e descalço, por sinal e prodígio contra o Egito e contra a Etiópia. Aí você entende a relação do capítulo 18, oráculo contra a Etiópia, e o capítulo 19, oráculo contra o Egito. Eles estão interligados. 3 anos, por sinal e prodígio contra o Egito e contra a Etiópia, assim o rei da Assíria levará os presos do Egito e os exilados da Etiópia, tanto moços como velhos, despidos e descalços, e com as nádegas descobertas, para a vergonha do Egito. Isaías não ficou com as nádegas de fora, mas os prisioneiros de guerra ficaram. Entende? Isso aqui era uma garantia que Deus estava dando, dizendo, o que eu digo se cumpre. Eu disse que ia ferir os egípcios, vai se cumprir. Isaías, profetize. Tire o seu manto, tire a sandália. 3 anos pregando essa mensagem. 3 anos, irmãos. Né? É um tempo grande. Veja, como eu falei no início, uma palavra de salvação. Deus sempre envia a mensagem de salvação. Talvez você que está aqui hoje ainda não creu em Jesus, mas eu acredito
que em algum momento você já ouviu uma palavra de salvação, já ouviu a história de Jesus, já ouviu do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Você ouviu essa mensagem e Deus está lhe dando oportunidade de arrependimento e salvação. Agora, você não quer, a responsabilidade é toda sua. O homem ele é condenado pelos seus pecados. A graça de Deus te dou um caminho, creia em Jesus. Ninguém é condenado por não crer em Jesus. A pessoa é condenada ao castigo eterno porque escolheu os seus próprios pecados. E a mensagem de salvação é Deus dizendo para você, através da Bíblia Sagrada, te dou um caminho. O caminho, a verdade e a vida é o meu Filho, é o Senhor Jesus Cristo. Se crer nele, será salvo. Por quê? Porque ele morreu na cruz para substituir você na sua condenação. Ele morreu na cruz para que a vida dele esteja na sua vida. Não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Gálatas 2:20. É isso que o Senhor está fazendo com os egípcios. Arrependam-se, egípcios, dos seus pecados. Eu vou ferir vocês, mas eu quero curar e salvar vocês. É possível, irmãos, que alguns aqui se converteram. Não deixa claro o texto, mas é possível que alguns aqui se converteram. Mas naquele dia, muitos egípcios vão se converter. E para que vocês acreditem nessa mensagem difícil, e aqui falando para egípcios, falando para assírios, falando para todos os que ouviam, eles não tinham a mídia como nós temos hoje, mas o que se falava em Jerusalém e o que os profetas diziam repercutia. Havia os espiões, as pessoas levavam as conversas, os mercadores e assim por diante. O profeta não ia pregar no Egito, nem ia pregar na Assíria. Uma exceção foi o profeta Jonas, que Deus mandou especificamente. Mas não era comum. Não era comum, como os missionários de hoje que vão nas cidades, nas nações. Não era comum. Eles pregavam na sua terra. No caso de Isaías, em Jerusalém. Mas os egípcios souberam, os assírios souberam, e todo aquele povo ao redor soube desta pregação do profeta Isaías. Lembra do etíope eunuco? Ele lia o profeta Isaías. Eles tinham esses conhecimentos, as outras nações. Essa é uma mensagem evangelística, no significado dos tempos do Antigo Testamento. Isaías, 3 anos. Essa era a função do profeta. Pregação simples. Olha, se arrependa, senão o Egito vai escravo para a Assíria. É semelhante à pregação de Jonas, né? Lá em Nínive, se arrependa, senão Nínive será subvertida. É a mesma pregação, é o mesmo estilo. Arrependa-se, creia no Messias. Muitos egípcios não se arrependeram e realmente foram levados cativos. E depois desse cativeiro egípcio, a nação egípcia nunca mais se reergueu como antes. Sempre foi vassalo dos outros impérios. Olha então o que lemos ainda no verso 5. Então, Isaías 20, verso 5. Então se assombrarão os israelitas e se envergonharão por causa dos etíopes, sua esperança, e dos egípcios, sua glória. Esta mensagem contra os etíopes e contra os egípcios e contra os assírios e moabitas e filisteus era também uma mensagem para o rei de Judá, dizendo para o rei Acais, e agora, no caso aqui, já era o rei Ezequias. A mensagem era: não confie nas nações. Não confie no Egito. O Egito está falido, o Egito vai ser destruído. Não confie na Assíria. Não confie em qualquer outra nação. O que é que Deus está querendo dizer? Confie no Senhor. E isso é muito próprio para nós hoje, irmãos. Acabamos confiando na nossa inteligência, acabamos confiando no nosso poder aquisitivo, acabamos confiando em certas alianças políticas, nas instituições que nos favorecem, acabamos confiando na mente humanista e moderna, na cultura ao nosso redor, nas nossas próprias impressões. E, infelizmente, confiamos em tudo e não confiamos no Senhor. Textos simples da Bíblia, como, por exemplo, buscar o reino de Deus em primeiro lugar. E as outras coisas, o Senhor vai
acrescentar. Mas eu trabalho que nem um doido. Eu não tenho tempo nem para mim. Como eu não tenho tempo nem para ler minha Bíblia? Nem para orar, nem para pregar o Evangelho, fazer um discipulado 1 hora por semana. É simples. É a mesma mensagem para Israel aqui. Não confie no Egito. Não confie na artimanha militar. Confia no Senhor. Hoje é do mesmo jeito. Se você todo dia ler sua Bíblia, orar, buscar o Senhor, mesmo sendo pecador, arrependido dos seus pecados, você vai perceber o quanto o Senhor vai edificar a sua vida. Irmãos, é simples, é tão simples que nós subestimamos. É como essa mensagem ingênua. Naquele dia haverá estrada do Egito até a Síria. Aí você imagina os egípcios e os assírios rindo disso. Loucura, nunca vai acontecer. Os assírios irão ao Egito, os egípcios à Assíria, e os egípcios adorarão com os assírios. E Israel será o terceiro com os egípcios e os assírios. Você fica imaginando o povo rindo desta profecia, porque as pessoas incrédulas riem da palavra, elas estão rindo da palavra do Senhor. Só que a palavra de Deus é extremamente poderosa e é simples. É simples. Confie no Senhor. Tenha fé no que Jesus ensinou e os seus apóstolos. Não confie nos poderes externos, nas coisas ao nosso redor. Tem a sua relevância, tem o seu lugar. Trabalhar é importante, estudar também. Eu falei do trabalho, mas tem o estudo também. Mas você tem que confiar e depender de Deus. Ele é o Senhor. Ele controla as nações. Ele dirige as vidas das pessoas, dos reis aos pequenos. E se você confia no Senhor, lê sua Bíblia e obedece, você vai perceber como Deus é maravilhoso. Então, verso 5. Então se assombrarão os israelitas e se envergonharão por causa dos etíopes, sua esperança, e dos egípcios, sua glória. Por quê? Porque eles vão ver os egípcios e os etíopes sendo levados escravos nus e descalços. Como eu vou depender do Egito? Como eu vou me firmar na Etiópia? Eu tenho que confiar no Senhor. Essa é a mensagem para Israel. Verso 6. Os moradores desta região dirão naquele dia: vede, foi isto que aconteceu àqueles em quem esperávamos e a quem fugimos por socorro, para livrar-nos do rei da Assíria. Como, pois, escaparemos nós? Confiaram nas pessoas erradas. Temos que confiar no Senhor. O Senhor é a nossa esperança. O Senhor é o nosso refúgio. De Deus vem a salvação. É Deus, irmãos, que sustenta todas as coisas. Todos os fios de cabelo da nossa cabeça estão contados, né? Deus sabe tudo. Uma folha não cai se não for pelo querer e determinação de Deus. Então, se você é crente no Senhor Jesus, certamente você é uma das pessoas mais felizes do planeta. Por quê? Porque você pode dormir tranquilo. Deus está no controle. Deus está cuidando de tudo. Talvez as coisas não estão indo muito bem como você gostaria. Talvez tenha enfermidade, situação financeira ou outras situações. Mas o Senhor está no controle. Busque ao Senhor. Arrependa-se do seu pecado. E o Senhor certamente vai cuidar dos seus servos. Porque o Senhor é Deus, é um Deus todo-poderoso e maravilhoso. Deus ama e busca os perdidos. Deus disse que iria ferir, julgar os pecadores perdidos, os egípcios. Deus disse que ia salvar os pecadores arrependidos, também os egípcios. E Deus sempre envia uma mensagem de salvação. Enviou uma mensagem de salvação. Isaías, 3 anos, descalço, sem a túnica de profeta, para que os egípcios se arrependessem dos pecados, e uma mensagem de salvação para Israel. Não confie nos egípcios, nem confie nos etíopes. Confie em mim, o Senhor. Deus sempre envia uma mensagem de salvação. Esses textos dos oráculos de Deus contra as nações
para nós aprendermos como o nosso Deus age. Ele é firme contra o pecado, mas ama e salvar o pecador perdido. Confie no Senhor. Arrependa-se do seu pecado e siga. Por isso o livro de Isaías é tido como o 5º evangelho. Essa era a forma de pregar a fé no Salvador, o Messias, no Antigo Testamento. E que nós estejamos pregando esta mesma fé na nova aliança dentro dos nossos círculos sociais. Vamos orar, pedir que o Senhor nos abençoe. Obrigado, Pai amado, pela bênção que o Senhor nos dá, por esses textos maravilhosos da Tua Palavra, às vezes, ó Pai, distante da nossa cultura, mas também, Senhor Deus, tão próximos da nossa fé, a fé que o Senhor plantou no nosso coração. Obrigado, Senhor, porque o testemunho do Senhor, desde aqueles tempos imemoriais, distantes de nós hoje, sempre foi uma fé proclamada, anunciada, pregada pelos Teus profetas e pelos crentes daquele período. E te louvo, ó Deus, porque é a mesma fé que proclamamos hoje, no nome de Jesus, anunciando o Senhor Jesus como nosso Senhor e Salvador, a segunda pessoa da Trindade. Capacita-nos, ó Deus, a estarmos entendendo, aprendendo e vivendo quem é o Senhor. Um Deus zeloso, que pune o pecador, mas um Deus salvador, que ama o pecador perdido e que nos dá uma mensagem de salvação. Ajuda-nos a sermos como o Senhor, odiar o pecado, amar o pecador perdido e pregar uma mensagem de salvação. É o que te pedimos por todos nós e oramos em nome de Jesus. Amém. Agora temos um tempo de oração silenciosa, você pode orar e conversar um pouco mais com o Senhor. Deus lhe abençoe, lhe dê uma boa semana e até breve.